Estamos de volta com mais um episódio do PodPan, o podcast da Faculdade de Direito e Administração. E hoje, para o tema, trouxemos o direito dos autistas, para conversar sobre esse tema que é tão importante nos dias atuais. E para bater um bate-papo comigo, convidei mestre em Direito e professor do corpo docente da faculdade, José Mário Tafuri. Obrigado pelo convite. Espero ajudar bastante na explanação sobre um tema tão importante. Então, hoje iremos debater sobre os direitos dos autistas, um tema que surgiu leis e uma temática nos dias atuais, desde 2012, com a lei Berenice Piana, onde ela ainda é uma deputada, que ela tem um filho autista, que ela corre atrás dos direitos dos autistas. E hoje, professor, a minha pergunta será sobre a personalidade, civilmente, dos autistas. A minha pergunta é: como o Código Civil brasileiro protege os direitos da personalidade dos autistas, especialmente no que se diz respeito à sua dignidade, integridade física e moral? Bom, na realidade, o nosso Código Civil ele não trata especificamente do autista. Ele trabalha com um conceito macro, com uma situação que aborda a pessoa humana e nas suas dimensões. Então, há uma proteção à vida, à integridade física, à integridade moral e à integridade psíquica. O que significa isso em conjunto? O Código Civil, na verdade, ele é um reflexo de uma garantia, um direito e garantia constitucional. Então, a Constituição Federal, ela se baseia na dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio. Então, todos os movimentos estatais, tipo leis, convênios, projetos, programas, todos têm que se atentar à dignidade da pessoa humana. E aí sim, nesse conjunto de proteção estão as diversas etnias, as diversas crenças religiosas, políticas, os portadores de deficiência, enfim, todos estão ali, os indígenas. Todos têm direito a receber essa proteção do Estado, esse reconhecimento. Sim, até mesmo se você for ver, ele abrange não só os autistas, mas também outras crianças que são atípicas, que têm seus direitos, se você for pensar por um outro lado, certo? Certo. E a minha próxima pergunta será... Não, só aproveitando, só para complementar o que você falou, eu acho importante destacar, o Brasil foi signatário em 2007 do Tratado de Paris, que na verdade era um tratado internacional da ONU, né? Era com relação a uma proteção efetiva de todos os estados, todos os países, com relação aos portadores de deficiência. Porque percebeu-se naquela época a discriminação. Sim. Não é? O não acolhimento, países que relegavam as pessoas como subpessoas, como pessoas de segunda categoria, não é? E o Estado deixava de ampará-los. E isso preocupou demais todas essas comissões que a ONU tem, principalmente de direitos humanos, e então o Brasil foi signatário. Só que o Brasil só trouxe isso para o ordenamento em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, né? Sim, e até mesmo se a gente for para parar para pensar, é uma lei muito importante, porque não só os autistas e as outras crianças autípicas e os portadores de deficiência, mas protege uma grande comunidade, porque eu imagino que da mesma forma que todo mundo tem direitos e deveres, a gente tem que cobrir esse pessoal. Porque eles, de certa forma, como a gente é importante para a sociedade e o Estado, eles também são. Então, assim, o que der para nossa Constituição fazer o melhor, para eles se sentirem incluídos
e abraçados pela nossa Constituição, eu acredito que vai ser o melhor que pode acontecer. Então, professora, minha próxima pergunta será: em que medida os pais ou responsáveis legais de uma pessoa autista podem ser responsabilizados civilmente por decisões médicas ou educativas em nome dos autistas, e em qual papel da curatela nesses casos? Bom, é uma pergunta bem importante e ampla. Vamos lá. A responsabilidade civil, ela advém de um dever de cuidado que todos nós temos. Todos nós temos o direito a um convívio social. Então, não só as pessoas consideradas sãs, como também as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, seja ela motora, seja ela psíquica, seja ela sensorial, seja ela mental, lembram? Então, essa é a ideia de você trabalhar com a solidariedade. Então, esse princípio, ele envolve, é claro que na ausência desse respeito, dessa inclusão, dessa busca da dignidade, haja sempre a responsabilização. Essa responsabilização, ela atinge a todos, inclusive até os pais, por negligência. Ou não busca uma escola adequada, os pais também colocam como se fosse uma cápsula, né, uma redoma naquela pessoa, naquela criança, vamos falar assim, para que ela fique protegida apenas dentro de casa. E ela não tem contato com o exterior, ela não tem acesso aos meios de comunicação, ela não consegue se desenvolver. E é um direito dela que isso ocorra. Então, essa omissão, ela é punida, não é? Então, por pais, pelos responsáveis legais e também a respeito do Estado. Com relação à curatela, que é o término da pergunta, a curatela é um instituto jurídico, como você bem sabe, que é a nomeação de um responsável para aquela pessoa portadora de alguma deficiência que quando alcança a maioridade. Né? Por quê? Porque até os 16 anos, os pais são os responsáveis. Né? Isso é natural, é automático pela lei. Também a questão se não houver pais, são os tutores. Muito bem, chega aos 16 anos, os pais ou o tutor se torna assistente. Não é? Que a pessoa pode fazer alguma coisa, mas não é muita coisa, pode votar, não é? Pode ser sócio de empresa, pode ter contato de trabalho, só que isso é muito pontual. Mas, a partir dos 18 ele pode tudo, ele tem a capacidade plena, aí vem o perigo. Porque a vontade da pessoa, a declaração dessa vontade é que faz com que a vida siga, que você maneje seus direitos, seus deveres. Aí precisa de ter maturidade, precisa ter discernimento. E aí a preocupação maior do Código Civil é sobre isso. Quando que você tem e como você tem. E se você não tem, eu preciso de um cara que vá lá que é o curador. Aí esse curador é que vem ser chamado através do processo de curatela, né? Sim, e até mesmo se você for ver, independente se é um autista ou qualquer outra criança atípica e qualquer pessoa que tem uma deficiência, portadora de uma deficiência, eu acredito que os pais, eles têm que colocar uma coisa na cabeça, assim, eu não sou para sempre, então eu preciso criar o meu filho, vamos se dizer, para o mundo, para ele ter responsabilidades e saber
se virar sozinho. E com o tempo, quando ele tá lá na frente, com seus 17, seus 18 anos, ele já vai ter uma noção de certo ou errado. A gente não pode focar só falar, não, meu filho é aquela criança que não vai saber se virar. Isso. Mas sim um adulto que tem responsabilidade, que vai saber se virar sozinho se eu não estiver aqui ou não depois de um tempo. E a minha próxima pergunta, professor, é quais são as implicações civis do descumprimento da legislação referente à inclusão escolar de autistas, como a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, e de que forma o direito à educação pode ser judicialmente garantido? Bem, a educação, ela é uma obrigação do Estado. É um direito do cidadão. Está dentro da dignidade, né? Eu me sinto mais digno, né, como pessoa, se eu tiver acesso à educação. Se eu vou estudar ou não, o problema é meu, mas que tenha algo para acesso. Essa educação, nós vimos que, até para nós, para a população, ela é falha, porque ela não há uma atenção a detalhes. A educação é colocada lá e ponto. Então, se ela é atual, se ela é moderna, se ela é atuante, né, se ela é eficaz, isso aí não é muito levado em conta. O que importa é que o conteúdo seja dado e ponto. Da forma que foi, pouco importa. Importa que foi dado. É o que dá para se perceber diante da própria educação do povo, da cultura popular. Porém, nós temos situações bem diferentes, e uma delas é o que você está colocando agora com muita propriedade, a questão dos portadores de alguma dificuldade, de algum problema, seja mental, seja psíquico, em que você tem que ter um ensino especial. Por quê? Porque essa pessoa não pode, como você mesma disse, ela tem que chegar na falta dos pais e saber o que é certo, o que é errado, ela ter uma consciência melhor e maior. Então é necessário que o Estado forneça essa educação especial. E isso está garantido na lei. Só que o que está escrito na lei muitas vezes não é cumprido. Infelizmente não. Pois é. Então, se eu for colocar meu filho matricular numa escola, nem sempre ele será até permitido a se matricular. Ou, se for, ele será relegado a um plano normal. Eles vão nivelar todo mundo, e não é assim. Ele precisa, muitas vezes, diante do grau do autismo, né, você tem, ou não só do autismo, mas de outras deficiências, você tem a necessidade de um professor auxiliar. A própria lei prevê esta obrigação. E mesmo que seja ensino privado, nós estamos falando de ensino público, mesmo ensino privado, se for cobrado alguma coisa a mais, não pode. E se houver uma recusa de matrícula ou esse serviço não for prestado, você pode responsabilizar. Sim, e até mesmo a gente falando sobre essa questão da inclusão escolar, me veio agora à mente um caso que aconteceu na minha família, que temos uma criança com autismo, que infelizmente a gente teve uma perda muito grande. Ela era muito apegada com o meu avô infelizmente acabou falecendo, e por causa desse falecimento, isso afetou na escola, porque ela já tinha uma ótima tutora, e não sei o que aconteceu, eu acredito que a professora mesmo, não em si a tutora, não tinha experiência para trabalhar com uma criança com autismo e lidar com mais 30 alunos dentro de uma sala de aula. Brigou com essa tutora, eu acredito, e essa criança ficou sem tutora, e aonde, assim, infelizmente, a coisa desandou. Parava mais fora de sala do que dentro de sala, tendo crises, e a minha família perdida para saber o que estava acontecendo. Até pensamos que fosse caso de bullying que estava acontecendo com ela, mas não. Infelizmente, a escola não tinha um professor preparado e colocaram uma outra tutora que não tinha preparo com essa criança para trabalhar com uma criança com autismo, mas pela graça do bom Deus, a minha prima,
ela conseguiu uma escola muito boa, particularmente que eles abraçaram essa minha priminha, que é autista, de um nível muito grande, onde ela chegou na escola, conversaram com as crianças, explicaram, olha, vai entrar uma colega nova, que ela é autista, ela é diferente, provavelmente ela não vai gostar de abraço, ela não vai gostar muito de barulho, vamos deixar ela se adaptar na sala. Então, assim, hoje eu só vejo, assim, que a minha prima conta somente elogios. Na outra escola, ela não sabia escrever o nome. Hoje, ela escreve o nome. Ela já tá começando a ter indícios para começar a ler. Então, assim, a escola, a gente vê que, infelizmente, não são todas as escolas que está preocupada e preparada para a inclusão. Mas, realmente, existem escolas muito boas em Curitiba, principalmente no público. Eu não sei como estão as escolas particulares, porque eu não tenho conhecimento de alguém que tenha filho com autismo ou tenha outra portabilidade de alguma deficiência. Isso de escola particular. Mas, assim, no público, eu vejo que a minha prima, ela foi bem abraçada. Então, assim, a gente tem que dar palmas, porque não são todas, mas realmente existe em si uma escola preocupada com a inclusão. É bom ouvir isso nesse sentido que deu certo, mas também foi muita sorte, né? Sim. Porque, infelizmente, aquilo que nós estamos discutindo, são muitos aspectos que você tem que ver. E você ter um pessoal preparado leva tempo. Sim. Né? Para você formar professores, para você ter os funcionários de uma escola, enfim, que também saibam lidar com isso, né? Porque não é só o professor, não é só o tutor. Então, para identificar e saber, né, traduzir a linguagem, né, que eles passam para nós, é algo que vai levar algum tempo para que nós possamos ter uma solução. Sim. É tudo meio embrionário ainda, né? Tá tudo começando, por mais que seja uma lei de 2015, ela vai fazer 10 anos, né, o ano que vem, mas a implantação dela, ela é dificultada, né? Notadamente no campo público, né? Sim. E a minha próxima pergunta é como o direito civil brasileiro aborda a questão da capacidade civil das pessoas autistas e em quais situações pode ser requerida a interdição parcial ou total para a prática de atos jurídicos. Capacidade é a aptidão que o direito nos dá, que a lei nos dá para exercermos nossos direitos e deveres, tá? Termos direitos e contrair deveres. Ela se dá automaticamente com a maioridade, daí que nós falamos anteriormente. É necessário que a partir desse momento, dos 18 anos, que haja... Tem dois caminhos a tomar, né? Temos a interdição propriamente dita, que pode ser parcial ou total, que eu já vou falar, e temos a tomada de decisão apoiada, que é um instrumento que o próprio estatuto da pessoa portadora de deficiência, ele dá. Então, dependendo do grau, tanto da pessoa autista, como também, autista não, é portadora do espectro, né? Sim. Autista, e de uma outra deficiência, ela pode requerer judicialmente essa tomada de decisão, porque na verdade não é uma interdição, é apenas que em alguns atos duas pessoas idôneas, que de confiança dessa pessoa, vão auxiliá-la, como se fossem conselheiros. Sim. Não é? E isso é importante porque isso pode mudar, né? Claro, pode ser que a situação melhore, como pode ser que a situação piore. Se ocorrer algo que dificulte até isso, aí sim é necessário que haja uma ação judicial de interdição. Então, um perito médico, psiquiatra, ele fará toda a análise clínica, técnica, para saber o grau de discernimento que essa pessoa tem. Porque o que o direito que se preocupa é basicamente com a emissão de vontade. Porque a emissão de vontade de alguém, ela gera obrigações, gera deveres. E esses deveres, muitas vezes, vão acabar no patrimônio dessa pessoa, ou de algum representante. Então, isso mexe com a parte patrimonial.
E o direito se preocupa muito, o direito civil, né, com o patrimônio, porque é o patrimônio que garante o pagamento das outras pessoas, né, dos credores. Então, diante disso, há uma preocupação da lei em saber que grau que a pessoa tem, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Por isso, muitas vezes, o curador, que é o cara que vai, que é a pessoa que será nomeada pelo juiz, ele pode ter uma ação parcial, porque o cara, né, que precisa, o curatelado não é, ele tem uma noção razoável, só em algumas vezes não, ou daí é total, né? Então, tudo é feito pelo curador. E esse curador é uma pessoa que irá agir até o momento em que houver uma cura, né, ou que ele desistir, ou acontecer, infelizmente, a morte. Então, ele caminha com a pessoa, ele vai a vida toda como responsável. Só que o interessante é que ele presta contas. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Tudo que ele puder, tudo que ele quiser fazer que envolva patrimônio, ele tem que pedir ao juiz, ele tem que pedir ao Poder Judiciário. O Ministério Público, o promotor de justiça, o promotor é o curador dos incapazes. Olha só, é o cara que fica fiscalizando, ele fica de olho para não ocorrer fraudes. Sim, e se você for parar para pensar e analisar, é importante que tenha essa fiscalização, porque assim, a gente sabe que com autismo independente existe 3 graus, certo? E com o tempo, dependendo de algum trauma ou alguma fatalidade que aconteceu com a vida desse autista, dessa criança atípica mesmo, ou desse adulto, a gente precisa de alguém para ser o nosso conselheiro. E eu acredito que tendo alguém para fiscalizar em questão de dinheiro, de renda, para a gente saber o que você está fazendo com esse dinheiro. Bem isso. Questão, precisa de remédios? Ela está tomando o remédio certinho? O plano de saúde, como que está sendo o andamento do plano de saúde? Está tendo atendimento às terapias? E qual clínica que ela está sendo atendida? A escola, ou até mesmo a faculdade, como é que tá? Está sendo bem atendido, bem aconselhado? Como está sendo? Ensinando a essa pessoa caminhar com as próprias pernas, mesmo tendo um conselheiro independente, vai ser a vida toda ou não, mas é alguém que assim, que tá ali para ajudar a melhorar. Quanto maior for a ajuda, melhor vai ser os passos para a caminhada. Não é só um fiscal do dinheiro, sei lá, mas é também para ajudar a pessoa a melhorar, a se tornar melhor. É bem completo. Então, professor, a minha próxima pergunta será sobre a questão do bullying nas escolas com os autistas. Tá. É um tema polêmico, de certa forma, mas também eu acredito que é muito essencial trazer para o nosso bate-papo, porque, como eu comentei, as crianças, eu acredito que dos 4 até os 8, 9 anos, elas são bem orientadas pelos professores. Como é um autista, como que ele vai se sentir referente à turma. Já começando a partir dos 10 anos em diante, a gente sabe que não são todos os adolescentes, mas sempre tem alguém que tem um olhar maldoso. Então, assim, acha que, beleza, vamos fazer bullying que não vai dar nada. Mas a gente sabe que dá, sim. A gente sabe por quê? Porque dá um trauma para esse aluno, para esse adolescente autista, pode causar um trauma para mãe dessa criança que acha que tá tudo bem na escola, mas na verdade assim, ela se sente de certa forma incapaz porque ela quer estar lá com o filho para proteger, mas ao mesmo tempo ela não pode porque ela tem que deixar ele se virar sozinho. E a minha pergunta é: em qual é a responsabilidade civil da escola em casos de bullying contra crianças e adolescentes autistas, considerando a legislação brasileira de proteção à pessoa com deficiência, Lei 13.146 de 2015? O que é complexo e é justamente o enquadramento jurídico para a punição do bullying. Né? Há projetos agora de inclusão no Código Penal que entram até no crime de tortura. Né? É uma das facetas. A responsabilidade, que é o foco da pergunta, ela é total, né? Porque os estabelecimentos educacionais
eles têm responsabilidade objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas isso ele tem a ver com o fato do serviço, ou seja, o serviço de educação. Dentro desse serviço de educação está incluído todas as condições propícias para a pessoa estudar. Não é que a pessoa vai aprender, isso não pode ser algo prometido. Né? A obrigação da escola é obrigação de meio, não é de resultado. Pois bem, nessa obrigação de meio, é necessário que você, escola, esteja preparado para todas as condições, porque pode ser que apareçam lá pessoas com problemas de locomoção. Pode parecer alunos que queiram, pessoas que queiram estudar que tenham alguma dificuldade sensorial. Sim. E também, e aí vai, psicológica, mental. Portanto, quando o portador do transtorno de autista, ele é considerado uma pessoa portadora de deficiência, não uma pessoa doente. Sim. Justamente por isso, porque daí todo o estatuto ele se volta também a favor dessas pessoas. Então, você abre portas e janelas ali para a defesa, para o amparo dessa pessoa. Então, a escola, a partir do momento que a lei foi editada e ela entra em vigor um ano depois, em 2016, ela já há uma obrigação de adequação das escolas. Sim, e até mesmo se a gente for prestar atenção, eu acho assim que é importantíssimo essa proteção às crianças e os adolescentes, aos alunos que são autistas, independente se é autista ou não, que tenha qualquer outro tipo de deficiência, é importante ser protegido, porque a gente sabe que, infelizmente, o mundo tem maldade e a escola precisa ter esses olhos. Pois é, mas eu entendo é uma falha que começa na família. Sim. Não é? Infelizmente. Essa visão de respeito ao próximo. Não é? Sim. Então, muitas vezes, a própria família estimula a pessoa a agir daquela forma. Sim. De zoar, de tirar uma de situações. Né? Você tem aí, hoje no Brasil, o etarismo, a questão dos velhos, você tem a gordofobia, você Sim. tem a misoginia, E a transfobia. A transfobia. Então, você acaba transformando essas pessoas que você entende que são inferiores a você, olha que absurdo, né? Você discrimina, você isola, né? Você coloca aquela pessoa como alvo, como se ela fosse alvo de gozação apenas, só servisse para isso. Né? Sim. Sem pensar, sem a empatia necessária. E aí, é total. Tanto é que haverá responsabilidade penal muito mais séria do que hoje, o enquadramento, né? A responsabilidade civil é notória. E aí a escola entra. A família não. Mas ainda, né? Só se comprovar, mas enfim. Mas a escola, com certeza. E aí o professor pode também ser atingido, não só a escola. Porque pode partir o bullying ou pela omissão até de um professor que deixa que a coisa aconteça, não tem pulso, não tem essa visão de proteção, de fazer a socialização, né? Meus filhos, quando estavam em escola, todas essas situações eram observadas. Eu lembro, eu gostava disso. Eles faziam conviver para ter respeito, até mesmo aos animais. Não é? Para que todos, mesmo que tivessem medo, perdessem o medo e respeitassem. É um ser. Sim. Não é? E é sensitivo, né? Sim. Então você tem isso. Eu entendo também, nós estamos engatinhando, mas há um avanço muito sério, não é? Dessa geração atual e das anteriores, não tão longe como a minha, mas que o respeito já é algo bem marcado. Essa visão de mundo, essa empatia. Acho muito legal isso. Sim. Né? Mas, claro, como falei, ainda tudo requer um acompanhamento que senão desanda, né? Sim. A minha próxima pergunta. De que forma o bullying contra estudantes autistas pode ser caracterizado como violação dos direitos humanos? E quais medidas legais podem ser adotadas para garantir a proteção desses direitos? Bom, direitos humanos é uma garantia
constitucional. Né? Sim. Então, diante das declarações universais lá de direitos humanos, as constituições, os países, né, que têm o Estado democrático de direito tiveram que adotar o respeito aos direitos humanos. Então, aí está todo mundo. Né? Nesse guarda-chuva aí estamos nós, os negros, vamos lá, os muçulmanos, os judeus, os de esquerda, os de direita, enfim, está todo mundo. Não é? Porque é um direito genérico. Geral. Então, diante disso, não há qualquer violação a ele, notadamente a discriminação. Não é? O racismo. Sim. É um racismo. Você tem aí a tortura psicológica. Sim. Não é? A criança, ou a pessoa mesmo, ela muda, ela se torna aquela pessoa isolada do mundo. Não é? Ela quer se fechar, ela não transmite mais nada, ela tem medo. Ela vai à escola sabendo que vai sofrer, né? Alguma Sim. coisa. Então, isso tem que ser punido. E a sociedade, ela tem que se adequar a isso, tem que ser uma obrigação, fazer parte dos cursos, fazer parte da escola, da filosofia da escola, eu acho, na minha visão, para que todos possam ver o que acontece. Porque senão parece coisa de novela. Se não aparece na novela, ninguém sabe. Sim. Não é? Sim. E a gente não pode ser uma sociedade assim tão desinformada, tão, sabe? É uma hipocrisia você ter uma população extremamente religiosa, que cuida, caridosa, solidária, né? Perante as filosofias religiosas, e não praticam. Sim, infelizmente. Não Isso é? uma grande realidade. Então, aí o que acontece? Sobra o Estado. Então, o Estado tem que colocar, olha, toda a escola, formação de professores tem que ter isso, formação dos alunos, na faculdade tem que ter, no ensino médio tem que ter, no fundamental, enfim. Tem que ter a mão do Estado. Sim, e até mesmo, professor, queria comentar, eu tenho um amigo que ele estuda numa faculdade próxima da PAM, que ele é um menino autista. Ele tem 20 anos, eu acredito, 20 e 21 anos. E ele é um menino muito inteligente. Nossa, você sentar para conversar com ele, nossa, ele é assim, um menino legal para conversar. Eu tenho também uma amiga... Eles são muito inteligentes, sim, né? Eu tenho uma amiga também que ela faz medicina no Pequeno Príncipe. Nossa, ela é muito inteligente. Assim, se você perguntar para ela assim, o básico de medicina, ela só vai saber de responder. E assim, e a última vez que eu vi ela me contando que ela fez uma prova que quase todo mundo não passou, mas ela tirou a nota máxima. E assim, quando eles têm o foco deles nas coisas que eles gostam, eles conseguem tirar o maior proveito daquilo. Então eu penso assim que o que der pra família ajudar a escola, primeiramente, ter assim essa parceria família e escola. Olha, o que acontece que dá um gatilho nele para dar uma crise nessa criança, nesse adolescente? O que podemos fazer para acalmar? Qual é a melhor forma da gente conversar? Tendo essa parceria da família e a escola, tudo vai se caminhar. Mas primeiro, para isso, a gente precisa sentar, mãe, o pai, a pedagoga ou até mesmo a diretora dessa escola e ter uma conversa para explicar como podemos ajudar essa criança e adolescente. O que pode despertar um gatilho. E também a gente vai conversar com as crianças, com os adolescentes e explicar que ele é uma criança, um adolescente diferente, que ele vai precisar de mais tempo para se ambientar e evitar. Realmente, adolescente e criança gosta de correr, gosta de gritar, gosta de conversas paralelas na sala, a gente sabe. Eu mesmo fui adolescente, então eu sei como que é. E você também me conhece, foi meu professor de mês passado. Sempre fazendo perguntas sem nexo, fala mais do que o homem da cobra. Faz parte. Então assim... Tem que ser assim, eu acho. Então assim, precisa ter essa comunicação para dar certo, para ir para frente esse andamento. A maioria é desconhecimento, né? Sim. Começa daí, né? O desconhecimento, daí pro desrespeito, a falta, né? Sim. De qualquer coisa é um passo. Eu tive vendo alguma coisa antes, me preparando um pouco melhor para esta entrevista aqui, para o nosso bate-papo.
As empresas que contratam autistas, né, porque como portadores de deficiência, cada uma empresa que tenha mais de 100 Sim. funcionários, né, tem que ter uma vaga, né, para um portador de deficiência. E eles têm contratado autistas. E eles são os melhores funcionários. Em todas as entrevistas, pela dedicação, pela concentração, pela inteligência, eles têm uma facilidade tremenda. Sim. Até mesmo eu gostaria de fazer um comentário. Tem um mercado aqui na região de Curitiba, que ele é um mercado que atende o público nobre. Eu trabalhei lá também na época do ensino médio. E eu te digo, professor, quando eu entrei na empresa para conhecer, eles explicaram que o foco deles é atender os portadores de deficiência, dar a oportunidade de trabalhar, os autistas, e eles falam, eles trabalham muito melhor, eles têm uma dedicação melhor. Isso, E eu lembro que todo final do ano eles faziam um passeio com eles. Eles perguntavam aonde vocês querem ir. No Beto Carreiro, num parque aquático, um lugar mais tranquilo que te dê conforto. Então, assim, eu acho muito legal que eles dão essa oportunidade e, assim, entendem a forma deles de ver o mundo, enxergar o mundo e dar essa oportunidade para eles se adaptar. Não eles, mas a gente se adaptar. Incluir eles, porque a gente sabe que quando a gente é diferente, a gente ter a nossa oportunidade para arrumar um emprego, entrar numa faculdade, caminhar com os nossos próprios passos, é importante. Então, eu acredito, assim, que essa questão do emprego, dar o direito para poder trabalhar, a primeira entrevista, a primeira oportunidade, é muito importante. Sim. É uma responsabilidade de todos, né? Nós estamos checando aí, estamos vendo vários pontos, né? Então, não é só do direito, né? É de tudo, de todo mundo, é de todos. Sim. E a minha próxima pergunta é: Diga. Quais são os deveres da escola e dos educadores em identificar e prevenir o bullying contra crianças e adolescentes autistas? E quais são as consequências jurídicas para a instituição em caso de omissão? Bem, como nós falamos, é um direito deles, é inegável, de ter acesso, de ter um desenvolvimento sadio, né? Essa proteção legal, ela tem uma razão de existir. É para justamente fornecer a pessoa portadora de qualquer dessas deficiências, não especificamente os autistas, um desenvolvimento sadio. Sim. Não só físico, como psicológico. Isso é ponto, tá? E a escola tem um papel enorme nisso. E a escola, sendo omissa, seja pública, seja particular, ela será responsabilizada, né, criminalmente e civilmente. Então, a parte criminal não é a escola que vai ser presa, mas o professor é o causador do dano, aquele que se omitiu, ou aquele que dolosamente agiu de uma forma agressiva, teve uma conduta. Na questão da escola, pessoa jurídica, haverá sanções civis, com certeza, é dano material, é dano moral, não é? Porque isso afeta a questão de nome dessa empresa, a imagem que ela passa. Sim. Né? Então fica uma escola fadada, essa escola não, porque eles não agiram bem. Então nós precisamos chegar nesse ponto, onde o Estado ele é punitivo. Ele vai mostrar o caminho para você, mas você pisar na bola, o Estado pune. Sim. Infelizmente, para nós, ainda, nós temos essa cultura, nós temos que ter essa cultura. Nós não somos tão adultos assim a deixar só na consciência. Sim. Não é? Infelizmente. Nós vamos chegar lá? Talvez. Não, talvez nem na nossa geração, mas, né? Sim. Mas nós estamos caminhando. Porque é tudo novo, não é? Sim. Você vê hoje TDAH, Sim. você vê, eu tenho, né? O autismo, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco de TDAH. Não é? E antes era besteira, isso aí passa. Não é? Era assim que os adultos agiam, os próprios professores. Ele é desatento. E ninguém se preocupava em saber por que ele é desatento.
Porque muitas vezes é uma dificuldade que ele está tendo, seja visual, seja auditiva, não é? Sim. E a gente não buscava, era tudo frescura, era tudo isso, não era? Sim. Agora não. Então, infelizmente é um começo, mas é um bom começo que nós temos, né? Sim, e eu acredito que a gente precisa se adequar, porque a nossa sociedade está mudando, o tempo tá mudando também, e o que der pra gente abraçar essas pessoas, esses alunos, para eles estiverem lá na frente e quando adulto tiver experiências boas referente à escola, como eu penso, essa minha amiga, esse meu amigo, eles estão tendo experiências boas na faculdade, que eu acredito que casando um dia, vão falar pros filhos, pros netos, olha, essa faculdade que eu estudei foi maravilhosa, me abraçou, atendeu a minha necessidade e só tenho coisas boas, memórias boas pra dizer. Que nem eu comentei a princípio da minha prima. Ela tá numa escola maravilhosa, onde a diretora conversou com a mãe dessa minha prima, explicou. A professora, nossa, é uma professora maravilhosa, abraçou ela de um jeito onde assim ela viu, olha, eu preciso dar o meu melhor para atender, ensinar, educar essa criança. A tutora também, uma moça, eu conheci a tutora, é uma moça maravilhosa, paciente, assim, que a minha prima, e eu digo como mãe também, sendo mãe, que ela é uma profissional maravilhosa. Em si, a escola tá de parabéns. Então, assim, foi, claro, um golpe de sorte. Isso que eu ia falar. Mas, assim, eu acredito que... são sementes, sim, né? Daqui a são pouco sementes que vai melhorar. Também acho. E hoje terminamos mais um episódio do PodPam, o podcast da Faculdade de Direito e Administração. Eu agradeço, professor. Muito obrigada mais uma vez por participar, por bater esse bate-papo comigo. E encerramos mais um episódio do PodPam. Eu me chamo Maria Letícia e qualquer dúvida para o próximo tema, deixa aqui nos comentários e agradeço. Tchau!